o primeiro grande sermão foi o Sermão do Monte, né? O Sermão das Bem-aventuranças, do capítulo 5 ao capítulo 7. O segundo grande sermão está no capítulo 10, quando ele envia os 12. E o terceiro grande sermão está no capítulo 13, que nós vamos ler agora, o 31 ao 35, que diz assim: E contou-lhes outra parábola: o reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola: o reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Amém. Amém, queridos? Pode fechar a sua Bíblia e prestar atenção no que você vai ouvir e sentir nessa noite. Que Deus, que o Espírito Santo toque na sua vida nessa noite, fale com você nessa noite, que você receba o melhor de Deus nessa noite, que penetre no seu coração, no fundo da sua alma, tudo que você vai ouvir aqui em nome de Jesus. Amém. Eu dei o nome dessa mensagem de As Parábolas do Reino, o grão de mostarda e o fermento, que nós vamos falar nessa noite. Nos capítulos anteriores, do capítulo 13, Jesus então, ele envia os 12 discípulos, e quando ele está enviando os 12 discípulos, ele está fazendo milagres, ele está orando pelos enfermos, ele está expulsando demônios. Os fariseus acusam Jesus, dizem que Jesus expulsa os demônios por Belzebu. E aí aquele versículo, aquela frase que todos nós conhecemos, que Jesus diz que todo pecado será perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não é alvo da nossa mensagem de hoje. Um outro dia a gente fala sobre isso, né, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, pecar contra o Espírito Santo e contra o Espírito Santo, contra aquilo que o Espírito Santo ensina, faz, restaura, né, é se desviar dos caminhos, é se afastar da presença de Deus, depois que já ouviu, que já fez parte desse mundo, que é o mundo do reino dos céus. E então nós vimos que Jesus falava para o povo somente em parábolas. E nós vamos ver que os capítulos de 13, 18, 21, 22 e 25 de Mateus são todos os capítulos das parábolas. Mas o capítulo 13 é o mais conhecido como o capítulo das parábolas, ou o capítulo parabólico, que é onde estão as parábolas. Jesus proferiu 24 parábolas no total. 14 estão em Mateus e 7 estão no capítulo 13. Então, a metade das parábolas de todo Mateus está no capítulo 13. E no versículo 10 a 17, ele vai explicar por que ele fala em parábolas com o povo. No versículo 11, ele vai dizer assim: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. E aí ele fala no versículo 13: porque vendo eles não veem, e ouvindo eles não ouvem e não entendem. Por que Jesus faz isso? Ele fala em parábolas para o povo, mas para os seus discípulos ele explica as parábolas. Ele fala claro com os discípulos. Ele fala de uma forma que eles entendam. Por quê? Porque ele está falando para que os fariseus não entendessem o que ele estava dizendo. Para que o que ele falasse provocasse juízo naqueles que estavam acusando ele. Olha o que diz em 2 Coríntios 15:16: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo.
tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Nós somos o perfume de Cristo. Nós somos o perfume de Cristo, tanto para os que estão sendo salvos, quanto para os que estão se perdendo. Para com estes, cheiro de morte para morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer essas coisas? Olha o que Paulo está explicando, que o Evangelho, quando é pregado, quando nós falamos do Evangelho para as pessoas, quando Jesus está falando do Evangelho para as pessoas, ele é cheiro de morte para morte. Por quê? Porque vai ter gente que vai ouvir e vai dizer, não, eu não quero isso para mim, eu não quero me converter, eu não quero fazer o que é certo, eu não quero avançar. É cheiro de morte para morte. Mas para aquele que aceita, aquele que diz, ok, é isso que eu quero, essa vida que eu quero a vida mudada, a vida transformada, é cheiro de vida para vida. E aí Jesus, então, ele está dizendo que ele fala em parábolas, para que os fariseus não entendam, mas os seus discípulos entendam o que ele está dizendo. O capítulo 13 inicia com a parábola do semeador e termina com a parábola da rede. Talvez a gente fale nela semana que vem, se assim Deus permitir. No versículo 1 e 2, ele vai dizer que Jesus chegou à beira do mar da Galileia e se assentou num barco e começou a pregar. Olha como Jesus é fantástico. O barco se torna num púlpito, o público a sua igreja, e à beira do mar o seu templo. O que isso nos ensina, meus amados? Que para Jesus não importa o lugar, não importa a hora, não importa o ambiente, todo lugar é um ambiente de milagres. Aonde Jesus está, todo lugar é um ambiente de milagres. Então veja que não importa o lugar, não importa aonde ele está, e assim também deve ser com cada um de nós, porque qualquer lugar é lugar de falar do reino dos céus. Para nós, seus seguidores, deve ser da mesma forma. Nós somos seguidores de Cristo, amém? Amém. E Jesus fala para o povo que está ouvindo, o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. O que ele está dizendo com isso? Ele não está dizendo que, olha, o reino dos céus está chegando, olha, o reino dos céus está perto. Não, ele está dizendo, eu estou aqui e estou perto de você. O reino dos céus está perto de você. O reino dos céus está próximo de você. Eu estou aqui, o reino dos céus está aqui e você está próximo do reino dos céus. Então, nós sabemos que todos os discípulos de Cristo, cada um de nós que estamos aqui, se nós tivemos um encontro com Cristo, se nós já tivemos uma transformação provocada por Cristo, nós fazemos parte do reino dos céus. Então todos que estão aqui, que tiveram esse encontro, que tiveram essa transformação, que tiveram esse impacto, fazem parte do reino dos céus. Então você é um representante do reino dos céus, e quando você falar com alguém, você pode dizer, o reino dos céus está próximo, sabia? Por quê? Porque eu estou aqui. Porque eu faço parte do reino dos céus. Você faz parte do reino dos céus. O reino dos céus está próximo das pessoas. Nós todos estamos dentro do reino dos céus. Viva essa verdade, propague essa notícia. O reino dos céus está próximo das pessoas, porque a igreja está presente, porque nós estamos presentes. Cada cristão, cada um que está aqui me ouvindo, é responsável pela propagação do Evangelho, pelo anúncio do Evangelho. Cada um aqui é responsável. Eu e você somos os propagadores da esperança para o mundo. Da esperança para o mundo. O mundo espera algo de nós.
O mundo espera algo da igreja. Você faz parte da esperança do mundo. O mundo espera uma resposta da igreja. O mundo espera uma resposta de você, lá no seu trabalho, lá onde você está. Porque lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na faculdade, pode até fazer chacota de você. Pode até chamar você de o aleluia, o glória a Deus. Pode chamar você do que for. O crente pode debochar da sua cara, pode falar mal de você, mas todos esperam uma resposta da igreja, todos esperam uma resposta de você, porque o dia que alguém tiver com um problema no seu trabalho, na sua escola, junto com seus amigos, quem é que eles vão procurar? Você. Porque o mundo espera uma resposta da igreja. Uma vez eu jogava basquete lá em Canoas, eu tinha uma galera lá que jogava junto comigo e eu era o único crente. E eles estão lá, nas brincadeiras, jogando, se divertindo, saíam depois para os bares para ir beber, fazendo a vida deles. Eu jogava meu basquete, ia embora para casa e tudo bem. Um dia um deles ficou doente, ficou mal. Para quem que ele ligou? Ele ligou para mim, ele pediu: eu estou mal, por favor, ora por mim. Orei por ele na hora. Uma outra vez um outro também teve uma crise de ansiedade, ficou internado no hospital. Ele pediu: por favor, chama o Dani aqui, eu preciso ver ele. Porque o mundo espera uma resposta dos crentes, o mundo espera uma resposta dos cristãos, o mundo espera uma resposta da igreja, porque nós somos a esperança do mundo, nós somos aquele que vai levar a esperança para o mundo, que vai levar a alegria para o mundo, que vai levar a fé para o mundo. Amém. Na parábola do semeador, acontece algo incrível. Jesus começa falando da parábola do semeador, e ele fala que o semeador saiu a semear, e a semente que o semeador lançou, uma caiu à beira do caminho, a outra caiu em terreno pedregoso, a terceira caiu em meio dos espinhos, e a quarta caiu em boa terra. 4 sementes lançadas. Jesus está falando para a igreja, para o povo. O que está dizendo aqui? O que está falando aqui, gente? O que ele está dizendo aqui, minha gente, é terrível para nós. É terrível. O que Jesus está dizendo aqui, que a semente, a palavra de Deus, ela é lançada para a igreja. Ela é lançada na igreja. Em 100 pessoas, somente 25 brota e frutifica. Somente 25%. São 4 lançamentos. 25%. De 100. Em 100 pessoas, somente 25 vai levar para casa, somente 25 vai colocar no coração, somente 25 vai colocar em prática. Os outros 75 entram e saem da igreja do mesmo jeito. Aí ele fala da parábola do joio e do trigo. Que o agricultor plantou o trigo, veio o inimigo à noite e plantou o joio. Essa é pior, gente. Essa é mais terrível para nós. Essa é muito terrível. Ele está dizendo que somente 50% de quem está na igreja é crente de verdade. Que terrível. Que triste. E isso nós estamos falando da igreja de Cristo. De toda a igreja. Eu espero, eu oro e eu creio que em Taquara nós somos os 25% da igreja de Cristo. Que em Taquara vocês são os 50% da igreja de Cristo que é verdadeiramente crente. Que coloca em prática aquilo que ouve, que coloca em prática a palavra de Deus. E aí, interessante que nessas duas mensagens, nessas duas parábolas, Satanás está nas duas. Atrapalhando a semeadura, ele consome a semente, as aves do céu comem a semente, tipificando o maligno. No joio, o maligno que semeia o crente falso. E agora Jesus vai falar da parábola do grão de mostarda e do fermento.
Eu quero falar dessas duas parábolas, primeiro explicar elas para vocês, depois nós vamos aplicar elas na nossa vida. Primeiro, ele fala que o reino dos céus é semelhante a... O reino dos céus é como um grão de mostarda. O grão de mostarda, queridos, ela é a menor das sementes da época de Cristo. A menor das sementes da época. Hoje tem sementes muito menores. Então a Bíblia não está enganada, mas na época de Cristo, há 2000 anos atrás, lá na Judéia, a menor semente era o grão de mostarda. De mostarda, ali ó, tá ruim de ver, mas no canto é 2 dedos segurando um grão de mostarda. Olha só como é pequeno. Mas só que quando esse grão de mostarda é plantado, ele se torna numa grande árvore. Olha o tamanho da árvore que ele fica. Se torna a maior das hortaliças. Ela chega até 3,70 metros, ele fica muito grande. Mas é uma pequena semente que é plantada. O reino dos céus, Jesus está dizendo que ele começa pequeno. Ele começa devagar, mas ele vai crescendo. Ele vai se expandindo. Porque o reino dos céus é como um grão de mostarda. Por quê? Porque ele é lançado num terreno. Esse grão de mostarda ele é enterrado. Esse grão de mostarda, essa semente, ela precisa morrer. Ela morre. Depois que ela morre, ela vai criando raiz, ela vai entrando, ela vai penetrando no solo, ela vai se afundando essa raiz, ela vai crescendo essa raiz, ela vai se espalhando essa raiz, ela vai fazendo coisas que ninguém está vendo, mas ela está lá embaixo. E depois ela vai saindo, ela vai subindo devagarinho, e aí, pim, sai só um brotinho. E depois vira uma grande árvore. Uma grande árvore. À medida que vai crescendo, diz a parábola, as aves fazem ninhos. Ninhos nessa árvore. 2 interpretações que é dada para essa passagem, porque essa parábola Jesus não explicou. Então nós temos que tentar entender. O que ele quer dizer com isso que ele está falando? Se ele está na sequência do que ele está dizendo nas outras 2 parábolas, do semeador e do joio, ele está dizendo que as aves é o maligno que faz os seus ninhos. Quando o reino dos céus cresce, ele faz os seus ninhos. Ele vai fazer moradia, ele vai aparecer, ele vai querer ser colocado nos galhos dessa árvore. Se ele está nessa sequência. Segundo, as aves do céu, o segundo, ela pode ser então a propagação do evangelho. As árvores, a árvore de mostarda cresce, as aves vêm se abrigar nela. Olha o que diz em Ezequiel 17, 23, Léo. Nos montes altos de Israel eu o plantarei, ele produzirá galhos e dará fruto, e se tornará um cedro viçoso. Pássaros de todo tipo se aninharão nele, e encontrarão abrigo à sombra de seus galhos. Possivelmente pode ser isso, que quando o reino dos céus cresce, as aves de todos os tipos, de todas as nações, vão fazer ninho, vão se abrigar debaixo dessa árvore. Então são 2 interpretações que são dadas para essa parte do grão de mostarda. Mas agora trazendo isso para nós. O que isso serve para nós? O que isso nos ensina? Que nós temos que ser como o grão de mostarda. Como o grão de mostarda. Jesus, em Mateus 17, 20, ele fala: se você tiver fé como um grão de mostarda, você dirá para esse monte, vai daqui para lá, e ele vai. Então nós temos que ser como o grão de mostarda. O que isso quer dizer? Que a palavra, ela é lançada em nosso coração. A palavra, ela é lançada. O grão, ele é plantado na nossa terra. Ele é plantado. Depois que ele é plantado, esse grão precisa morrer. Então, coisas dentro de nós, quando a palavra é lançada, ela precisa morrer. Para que essa palavra possa criar raízes, possa afundar, possa ir primeiro para baixo,
possa ir fazer o que ninguém está vendo, mas em nós estamos nos aprofundando, nós estamos nos dedicando, nós estamos fazendo coisas que ninguém está vendo, nós estamos buscando Deus que ninguém está vendo, nós estamos buscando Deus no nosso quarto, nós estamos buscando Deus lendo a Bíblia, ninguém está vendo, nada está acontecendo, mas nós estamos criando raízes. E depois que nós criarmos raízes, aí aparece o ramo. Aí brota, primeiro caulezinha, primeira folhinha. Precisamos ser como grão de mostarda. Se você deseja crescer no reino dos céus, se você deseja que as coisas aconteçam na sua vida, preste atenção, preste atenção. Se você deseja que isso aconteça, primeira coisa, respeite os processos da vida. Não pule etapas. Porque se você plantar o grão de mostarda e você for lá, vamos ver como é que está, e tira a terra para ver como é que ele está, ele não cresce mais. Assim acontece com qualquer semente. Você não pode ir lá desenterrar para ver como está. Tem que deixar abafado, tem que deixar ali escondido. Então não pule etapas. Não tem como pular uma etapa e fazer essa semente plantar hoje e amanhã uma grande árvore. Não tem como isso acontecer. Isso não vai acontecer. Então não pule etapas. Não pule processos. Ah, mas eu quero fazer tal coisa, mas tem que ser para amanhã. Não, não é amanhã, é mês que vem. Mas mês que vem é muito tempo. Não, não é muito tempo. Não pule etapas. Não pule, não force situações que tem que ser no seu tempo, na sua hora. Quando a gente força situações, a gente estraga o que Deus está fazendo. Se você quer crescer no reino dos céus, valorize as pequenas coisas. O grão de mostarda é a menor semente. Se você quer crescer, valorize as pequenas coisas, valorize os pequenos começos, valorize o que é pequeno, valorize o que está começando. Sabe aquela pessoa que quer botar um negócio, ela bota um mercado, um mercadinho, e ela quer amanhã já estar rica, ela quer amanhã já estar num grande prédio, ela já começa, não, tem que ir a um lugar que tem que ser grande, vamos lá, e ela pula etapas, e ela não valoriza o que é pequeno, e ela se perde. Ela se enche de dívida, porque ela vai lá e compra de todo mundo fiado, e vai comprando, e enche o seu estoque e não vende. Valorize o que é pequeno, valorize os pequenos começos, valorize aquilo que começa pequeno. É preciso começar pequeno, é preciso começar devagar, não pode pular etapas, não pode avançar além da conta. É como uma igreja. A igreja, ela começa pequena, não é fácil plantar uma igreja. A igreja começa pequena e ela demora para ficar grande. É muito fácil, na verdade, se eu quiser deixar essa igreja grande, é muito fácil. Em 3 meses a gente explode com ela. É só inventar um monte de coisa. É só falar um monte de mentira. É só fazer você fazer voto, propósito, e faz isso, faz aquilo, e promete um monte de coisa. Essa igreja explode. Ela cresce devagar quando se fala a verdade. Ela cresce devagar quando se fala a palavra. Porque é nosso coração que vai crescendo. É o nosso coração que vai se transformando. É nós que vamos transformando. E isso demora. Isso é um processo demorado. Mas eu não posso pular etapas. Os especialistas dizem que uma igreja, ela começa a crescer depois de 5 anos. Que o pastor está na mesma igreja fazendo o mesmo trabalho. Se eu pular a etapa, eu mato a igreja. Tem pessoas às vezes que querem trabalhar, né, que querem vir pregar. Se eu pular a etapa, eu mato essa pessoa. Ela tem que se preparar primeiro, ela tem que passar por um processo primeiro, ela tem que ficar no banco primeiro, ela tem que ouvir primeiro, ela tem que estudar primeiro, ela tem que passar pelas etapas, pelo processo, para depois ela poder pregar. São etapas que não podem ser puladas, e são pequenos começos que tem que ser valorizado. Valorize você também os pequenos começos. Valorize o mercadinho novo que abriu na esquina da sua casa. Ele é pequeno, vai lá e compra dele. Ajuda ele a crescer. Daqui a pouco ele vai ser um grande mercado, mas por enquanto ele é pequenininho. Valoriza aquela irmã que vende cosmético, que vende Natura, né, que vende Avon. Valoriza aquela irmã que vende roupa, sabe? Valoriza aquele irmão que é pedreiro, que ele está começando, que ele é um mecânico, que não é um grande mecânico, não tem uma grande oficina, mas ele está começando. Valoriza os pequenos começos.
E à medida, esteja preparado, porque à medida que você cresce, à medida que você cresce, à medida que você se expande, as aves dos céus vêm fazer ninho. Sabe o sugador, né? Quando eu não tenho nada, ninguém procura, mas quando eu tenho, está cheio de amigo. Que está sugando. Se prepare para suportar esse processo, porque à medida que você cresce no reino, à medida que você cresce no reino, à medida que você cresce, as aves dos céus vêm, o maligno vem e ataca. Ele vem atacar, ele vem fazer ninho, ele quer impedir esse crescimento, ele quer impedir o crescimento da igreja, quer impedir o avanço da igreja. Então prepare-se para os ataques do maligno, para os ataques do inimigo. Enquanto você está crescendo, você está querendo mudar, você está querendo fazer diferença, o inimigo vem atacar. Antes ele não atacava, antes ele não fazia nada, porque antes ele não era importante. Antes você não incomodava ele. Mas quando você começa a jejuar, mas quando você começa a orar, mas quando você começa a ler a Bíblia, quando você começa a querer fazer as coisas certas, aí o maligno vem atacar. Esteja preparado para isso. Seja forte para isso. Isso acontece no reino dos céus e acontece também no mundo secular. Quando tu vai crescendo, as pessoas começam a crescer o olho. Como assim que está crescendo? O que está fazendo que está crescendo? Como assim que ele mudou de carro? Como assim que o mercadinho era desse tamanho e agora está grande? As pessoas começam a atacar. Seja forte para suportar os ataques do maligno na sua vida. Fortaleça a sua fé. E Jesus, quando fala isso em Mateus 17, que ele fala aqui, se a sua fé for como um grão de mostardas, detalhe importante, ele não fala que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda. Ele não fala isso, ele fala se a sua fé for como o grão de mostarda. O problema é que nós temos hoje duas traduções, a NVI e a NTLH, que traduzem tamanho. E isso é um problema. Porque não é a tradução legítima da passagem do grego. E aí criaram para facilitar a leitura, e como todo o povo sempre dizia do tamanho e entendia que era o tamanho, e aí o que acontece quando eu penso, minha fé é do tamanho de um grão de mostarda, meu Deus, eu não tenho fé. E às vezes pregadores dizem, olha só, a tua fé é pequena demais, tem que ser grande. Não, Jesus não está falando isso. São problemas na tradução, mas as Bíblias mais fiéis, a revista atualizada, a corrigida, ela não traz tamanho, ela traz como. Porque a fé deve ser como um grão de mostarda, não como o tamanho do grão de mostarda. Porque o grão de mostarda, sendo o tamanho, ele é muito pequeno. É uma fé pequenininha, uma fé que não desenvolve, é uma fé que não faz nada. Mas é uma fé como o grão de mostarda. Se você tem uma fé como o grão de mostarda, você vai entrar na igreja sem fé, você vai entrar na igreja pequeno, você vai entrar na igreja e vai receber a palavra, ela é como um grão de mostarda, que ela vai descer na terra, ela vai criar raízes, ela vai se fortalecer, depois ela vai crescer, ela vai desenvolver e vai se tornar uma grande árvore. Então você precisa ter uma fé como um grão de mostarda. Deixar que Deus faça o processo na sua vida, para que você seja forte, fortaleça a sua fé, tenha fé como um grão de mostarda. Amém? Depois ele vai falar da parábola do fermento. E essa, para a dona de casa, é muito fácil, né? A irmã Jussara, que é uma confeiteira, de mão cheia, né? E as irmãs aqui que estão acostumadas a fazer pão, bolo, sabe muito bem o que Jesus está dizendo. O que ele fala? Que uma mulher pegou um pouco de fermento e jogou numa farinha. E ela fez um pão. Esse fermento fermentou e cresceu e virou um pão. Eu fui pesquisar, e uma coisa que eu não sabia, talvez as irmãs aqui saibam, conheçam, eu não sabia, mas o fermento é um fungo. É lançado um fungo na farinha, e esse fungo, em ação com açúcar, ele vira álcool e ele libera gás carbônico. Por isso que o pão e o bolo ficam airados, fica cheio de furinho, porque
que ele vai criando gás dentro da massa e vai deixando essa massa fofinha, né? Ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo. Aí a dona de casa pega esse pão, ela vai deixar ele descansando, ela pega esse pão, que depois que ele já cresceu, ela pega a massa, dá ali porrete nele, né? Amassa, aí deixa crescer de novo, e aí ele vai para o forno. É isso que acontece com o fermento. E nós temos 3 interpretações para isso que Jesus disse. Primeira interpretação, que o fermento que Jesus está se referindo é o fermento dos fariseus, as falsas doutrinas dos fariseus, a falsa religião dos fariseus. Eles eram falsos, eles exigiam as coisas, mas eles não faziam as coisas. Então Jesus pode estar falando que o fermento na Bíblia, em muitas passagens, ele é uma coisa ruim. Então ele está falando que é ruim. Segunda interpretação, o fermento é a ação do maligno. Lembra a sequência de parábolas? Ele está falando do maligno, as aves podem ser o maligno, e agora o fermento também é o maligno. Ou ele está fazendo diferença, porque nas outras parábolas adiante, ele faz totalmente uma troca. Nós vamos ver na outra semana. O fermento é o reino se espalhando pelo mundo de forma silenciosa. Independente das interpretações, nós podemos tomar lição das 3. Nós podemos aprender com as 3. Primeiro, cuidado com a falsa prática do evangelho. Cuidado com a falsa doutrina do evangelho. Cuidado com o fermento dos fariseus. Aquele que manda você fazer, mas não faz. Aquele que aponta o dedo, mas ele também não é. Aquele que diz que é o cara, que é maravilhoso, que ele é fantástico, mas na verdade não é nada, e Deus despreza o soberbo. O fariseu entra no templo com o publicano, e o publicano está ali, pobre coitado, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E o fariseu está ali: Senhor, eu não sou como esse publicano, eu dou o dízimo de tudo, olha, eu oro, eu jejuo, eu sou o cara. E Jesus diz: quem saiu justificado? O publicano, porque ele foi humilde e reconheceu o seu pecado. Então, fuja das falsas doutrinas, fuja do falso evangelho. Segundo, cuidado com o fermento dentro da igreja. Quando ele fala que o maligno lançou fermento na igreja, cuidado com o fermento do maligno, cuidado com aquilo que o maligno planta na igreja, cuidado com o maligno fazendo dentro do povo de Deus. O maligno planta fermento e aí causa discórdia. O maligno planta fermento e aí causa briga. O maligno planta fermento e a pessoa sai da igreja, a pessoa começa a se esfriar, porque o maligno está colocando fermento, está fazendo as coisas fermentarem na igreja. Fuja disso, fuja de fofoca, fuja de intriga, fuja daquelas pessoas que estão falando mal dos irmãos, que vai chamar você para falar mal de um irmão. Fuja disso, fuja da pessoa que vai falar mal do pastor, fuja disso. É o maligno plantando a discórdia na igreja. E a terceira interpretação, que eu gosto mais, que eu acho ela a mais importante, a melhor, que é o fermento sendo colocado ser o reino de Deus, e esse reino cresce de forma silenciosa no mundo. Porque foi o que aconteceu com o evangelho. Primeiro eram 12, dos 12 passaram a 70, dos 70 eles ganharam a Europa, a Ásia, aí houve a dispersão, houve a destruição do templo em 70, onde todos tiveram que sair de Israel, e aí o evangelho ganhou o mundo. De forma silenciosa ele foi crescendo, até ganhar o mundo. Assim, meus irmãos, também deve ser com cada um de nós. Nós precisamos ser o fermento no mundo. Precisamos ser o fermento onde nós estamos, de forma silenciosa lá na empresa, de forma silenciosa lá na escola, de forma silenciosa com os amigos, de forma silenciosa na família, de forma silenciosa na política.
O cristão vai se expandindo à medida que ele está fazendo e que ele está falando, ganhando um aqui, ganhando outro ali, vai expandindo, vai crescendo. Lá na empresa pode tirar chacota de você mais uma vez, pode falar mal de você, pode excluir você, mas quando o chefe precisa de alguém sério, alguém íntegro, ele vai lembrar de você. Então, nós precisamos levar o evangelho de forma silenciosa. O que não pode acontecer? O que não pode acontecer é nós passarmos anos dentro da igreja e não ganhar uma alma. Nós passarmos anos dentro da igreja e não influenciar ninguém. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer de um dia chegar na empresa, na escola que você está, e precisar de uma palavra de verdade, não procurarem você, porque você não influencia ninguém. Não pode os seus amigos só tirarem onda de você porque você é crente, ou às vezes nem tiram onda porque nem sabem que você é crente. E você está anos na igreja e ninguém percebe isso. Isso não pode acontecer. Porque nós somos chamados para ser fermento na sociedade. Para ser fermento. Para estar lá dentro. De forma silenciosa, expandindo o reino, expandindo o reino, expandindo o reino, falando as boas novas, falando de Deus, praticando a verdade, praticando o que é certo, praticando o que é justo. E de forma silenciosa você vai influenciando o mundo, influenciando o mundo, influenciando o mundo. Quando você ganhou a sua empresa toda, ganhou a escola inteira, ganhou seus colegas todos. Quando vem a empresa começa a fazer oração porque você influenciou isso neles. E segundo, o fermento, ele não aparece. O fermento ele não aparece. Mas o fermento é o reino dos céus, no seu coração. Mas não aparece. Aí você pede uma oração, a gente faz uma oração e você diz, não senti nada. Aí você vem no culto, você tá mal, está precisando de alguma coisa, faz um pedido para Deus, sai do culto, vai para casa e diz, não mudou nada. A vida não está mudando, as coisas não estão mudando. Calma, calma, calma. O fermento não aparece. Ele está dentro da massa, a oração foi feita, ele está dentro da massa, o culto foi falado, a palavra foi declarada, está dentro da massa, ele está fazendo efeito dentro de você, ele está agindo dentro de você, você não está vendo, ninguém está vendo, mas daqui a pouco essa massa vai crescer, ela vai crescer, ela vai crescer. O fermento agindo dentro de cada um de nós é um processo que cada um precisa passar. Cada um precisa passar por esse processo. E esse processo é silencioso, mas também tem uma segunda fase desse processo. A dona de casa chega uma hora que ela pega o pão e ela bate no pão. E ela amassa o pão. E quanto mais amassa, quanto mais bate, mais gostoso fica o pão. E massa, 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 mais saboroso fica o pão. A massa, 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 mais gostoso fica o pão. Então você pode estar numa fase de silêncio, ou você pode estar numa fase de ser amassado por Deus. Amassado por Deus. Ai, 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 tá doendo, ai, 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 não aguento mais, ai, 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 eu tô ali. Isso é um processo. Você precisa passar pelo processo. Todos nós precisamos passar pelo processo. Para atingir o propósito, é necessário passar pelo processo. Sem processo não há propósito. Amém? Então isso faz parte. Ninguém está vendo, você não está vendo. Só que o problema é que na época de Jesus não existia o micro-ondas. Sabe que hoje, eu me surpreendi esses tempos, sabe que tem um bolo de caneca, né? Que não precisa disso. Você joga aquilo ali dentro de uma caneca, bota água, leite, uma coisa assim. 2 minutinhos no micro-ondas, tá pronto o bolo, e vai comer o bolo. Esse tempo eu vi que tem pudim de caneca. Olha, gente, pudim. Eu sempre cresci vendo a minha mãe fazer e levava 1 hora para fazer um pudim.
O pudim de caneca é leite, leite condensado e ovo. Joga no micro-ondas, 2 minutos, pim, pim, tá pronto. Pudim. Mas na época de Jesus não tinha micro-ondas, ele não sabia dessa tecnologia. Então ele usou o processo do forno. Às vezes demora. Às vezes custa. Suporte o processo do fermento na sua vida. Você não está vendo o que está acontecendo. Você não está vendo as coisas acontecer. Mas pastor, eu estou largando o currículo, e nenhuma porta se abre. Processo, fermento, ninguém está vendo. Ah, pastor, mas lá na empresa eu faço. Olha, eu não aguento mais. Processo, fermento, alguém está vendo, está te vendo. Isso é uma frase que eu guardei do meu sogro, no meu coração a vida inteira. Quando eu trabalhei de promotor no Big, em Canoas, eu não aguentava mais. Eu era para ser promotor de bala, de só ir lá e botar as balinhas no lugar. Mas os caras olhavam para mim, para o meu tamanho, e diziam, balinha? Não, vem cá. E eu ia lá bater arroz, bater feijão, bater óleo, e chegava em casa podre de sujeira. A Melissa tinha que lavar o meu avental branco, que estava preto. E eu dizia, eu não aguento mais, olha o que eu estou fazendo. Meu sogro dizia, aguenta, alguém está te vendo. E estava mesmo. De promotor eu passei a vendedor, de vendedor eu passei supervisor, de supervisor eu passei supervisor da multinacional e fui morar no Paraná. Porque alguém estava me vendo, porque eu segui o conselho do meu sogro. Porque era o processo, porque era o fermento, ninguém estava vendo a semente de mostarda que estava lá, mas a raiz estava sendo feita, estava construindo uma base, estava se fortalecendo para crescer forte. Então suporte o processo da vida, suporte o processo do fermento, aguenta isso, enquanto estiver no processo, vá largando semente. Enquanto estiver no processo, vai semeando na vida das pessoas. Quando estiver no processo, você não está vendo, as coisas não estão acontecendo, mas você continua semeando. O seu processo não pode impedir de você provocar o processo na vida das pessoas. Não pode. Não pode. Não pode acontecer o que muito acontece. Ah, mas eu não tenho condições de falar. Olha, mas pastor, se eu souber o que eu tenho, estou passando pela minha vida, eu tenho até vergonha de falar do evangelho. Por quê? Alguma vez você ouviu aqui nessa igreja que você vai ser rico? Alguma vez eu disse a você que você vai mudar de vida e vai ficar bonito? Não, né? Eu não fiquei. Por quê? Quem passa pelo processo tem que continuar semeando na vida das pessoas. Não pode ser crente mimimi. Mas eu não... mas não dá. Ó vida, ó céus, ó azar. Não, vai semeando. Está doendo, está sendo amassado, vai semeando. Não está vendo o processo, vai semeando. Está criando raiz, vai semeando. Vai fazendo isso na vida das pessoas. Eu vou dizer uma coisa para você, uma coisa incrível que Deus faz com cada um de nós. O problema que você está passando, as pessoas vão te procurar com o mesmo problema. Vão te procurar e vão dizer, que eu preciso de uma ajuda nisso. Vai dizer, meu Deus, mas eu estou passando por isso. O que eu vou dizer? A palavra, a tua fé. Você não está vendo, mas você está crendo. Você não está vendo, mas você está crendo. Você não está vendo, mas você está crendo. Eu não estou vendo o processo, eu não estou vendo acontecer, mas eu estou crendo que vai acontecer, porque o fermento está dentro de mim, o fermento está dentro de você, e uma hora esse pão vai inchar. Diga assim, eu não estou vendo, mas eu estou crendo. De novo, eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Então não deixe de semear, não deixe de falar. Se você está com problema no seu casamento, vão procurar você para dizer, vem cá, me dá um conselho, eu estou com problema no meu casamento. E agora o que eu digo? Fala a palavra, diga, olha, é assim que a palavra diz. Não precisa dizer o que você está vivendo, porque o evangelho não é o que eu estou vivendo, é o que a palavra diz que tem que ser. Não é porque eu estou em um processo de amadurecimento
que eu não vou semear na vida das pessoas. Não espera ter. Não espera ter para doar. Não espera ter para oferecer. Porque é dando que se recebe. Concluindo então. Tenha fé. Como um grão de mostarda. Morra, mate a velha semente, mate o que está dentro de você. Crie raízes, se fortaleça primeiro, crie bases fortes. Cresça sem pular etapas, sem forçar a porta, sem derrubar a porta. Cresça sem pular etapas. Esteja preparado para receber ataques. Fique firme. Pastor, mas é um ataque daqui, ataque dali. Fica firme. É sinal que você está crescendo. É sinal que a árvore está ficando grande. Fique firme. Oi? Amém? Alô? Estão me ouvindo? Fique firme. Aleluia. A árvore não vai cair. Ela não vai cair. Ela está grande, ela está cheia de aves porque ela está grande. Ela não vai cair. Fique firme. Deixe o fermento crescer dentro de você. Não abra o forno antes da hora. Sabe? Não posso abrir o forno antes da hora que o pão murcha. O bolo estraga. Não abra antes da hora. Não destape antes da hora. Deixa o fermento agir. Resista ao processo para chegar no propósito. Tudo tem um propósito na vida. Deus tem um propósito na sua vida. Resista o processo. Aguente o processo para chegar no propósito. Seja o fermento para o mundo. Faça o fermentar do reino dos céus na vida das pessoas. Você leva a esperança para o mundo. Onde você estiver, é sinal que o reino está próximo. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus e vamos orar ao nosso Deus.